Legal, pessoal. Então chegamos ao segundo domingo nessa série chamada Fake News, né? A fé na era da artificialidade. Eu tenho falado que nós estamos chegando no tempo onde nós vamos meio que entender e discernir quem é quem na caminhada cristã. Nós estamos vivendo um tempo cultural muito complicado, onde o fato de ser cristão hoje já não tem sentido para a sociedade, não faz sentido, né? Os cristãos hoje, eles são um subgrupo dentro da nossa cultura, né? Eles são mais um pedaço da fatia de tantas coisas que acontecem, de tanta gente esquisita, e os cristãos, eu posso dizer, na maioria, são muito esquisitos, porque os cristãos, eles são um grupo que a maior parte deles não se comunica com o resto das pessoas que existem, e quando se comunica de uma maneira estranha, né? E de uma forma estranha. E eles se juntam e eles adoram Deus. De repente, não sei se é o verdadeiro Deus, ou se eles adoram a eles mesmos, dentro das suas maneiras de viver, dentro da sua cosmovisão, desse subgrupo. E a fé acaba sendo uma coisa que não tem sentido, né? Nesse mundo de muita informação, de muitas coisas acontecendo a todo tempo, onde você e eu recebemos inúmeras mensagens o tempo todo, as pessoas elas não sabem o que pensam, não sabem o que sentem, não sabem o que falam. Elas vão replicando um monte de mensagem, vão encaminhando, vão curtindo, vão deletando, vão bloqueando. E às vezes por motivações que nem elas entendem direito. Se você perguntar, mas por que você sente isso? Não sei, eu li, senti, não entendi, bloqueei, excluí e eu estou vivendo assim. Então é um emaranhado de informações onde as pessoas se perdem nas suas motivações e elas não entendem. Quando você fala assim, olha, respira. Aí a pessoa respira. E agora me fala, o que você está sentindo? Nem eu sei. Irmãos, assim é com a fé também. Eu sei que eu creio em Deus, mas eu não sei direito como é que é esse Deus, na pessoa do seu filho, que eu também não entendo muito a história do filho, que comissionou uns homens, que eu também não entendo muito desses homens, que deixou uma palavra que eu também acredito quando eu quero nessa palavra, quando me convém eu acredito, quando não me convém. Eu até posto umas fotinhas de versículos, eu acho legal isso. Mas não existe fundação, não existe preparo, não existe essência, não existe razão da fé, da existência. Quando você se depara com esses cristãos e pergunta qual é a razão da sua fé, quem é esse Deus, eles não sabem dizer. E o que me impacta de maneira muito profunda, a vida desses cristãos não demonstra isso. Essa é a fé na era onde tudo é artificial, onde você vive um movimento extremamente estranho. É interessante, se você perguntar para os brasileiros, eles dizem, não, eu vou acreditar. Mas eles não sabem dizer o porquê da sua fé, ou qual é a razão da sua fé. Portanto, irmãos, fake news nada mais é do que uma palavra inglesa que significa falso ou falsificação, né? E pode ser uma pessoa, um objeto, qualquer ato que não seja autêntico. Eu vou revisar em 5 minutos um pouco do que eu falei a semana passada, para que vocês entendam. Esse fake nasceu através de publicações e conteúdos para denigrir a imagem de alguma pessoa, de alguém ou de alguma instituição. E isso tomou forma de maneira muito abrupta na nossa eleição agora, né? Se falou muito de fake news, né? Todos os candidatos, contra algum partido.
Então tudo era fake. Fake foi lançado alguns movimentos onde as pessoas pegavam uma mensagem para saber se era verdadeiro ou não de alguém e tinha que ter uma resposta rápida, porque senão ninguém cria, e aí perdia a foto, ganhava a foto, e isso ficou tão intenso agora em outubro. O interessante é que eu tinha já preparado essa série em final de agosto ou setembro, e mal eu sabia a amplitude que isso ia tomar. Mas para nós aqui nessa manhã, será que existem igrejas fake? Falsas? Será que existem cristãos fake? Falsos? Não falsos porque eles são falsos. Você é um cristão fake? Não, glória a Deus. Mas a sua vida é fake, o seu comportamento é fake, o seu pensar é fake, as suas atitudes são fakes. Jesus confrontou um homem que era braço direito dele, Pedro, e se ele pudesse usar essa palavra na época, Pedro, você está me negando, você está sendo fake. E não só uma vez, você me negou 3 vezes, você vai me negar, e o galo vai cantar e você vai entender. Não, eu sou fake, eu estou buscando terra nova. Entendem, irmãos, que não é só uma questão de sim ou não, é uma questão de entranhas. É uma questão de viver o Evangelho, sentir o Evangelho nas entranhas. Portanto, essa série nos fez pensar, e eu usei esse exemplo, do suco artificial e o suco integral. O artificial nada mais é do que um suco que tem adição de água, de conservantes, de corantes, de aroma artificial, de açúcar. Ele é 100% artificial. Agora tem um outro, que é o néctar, que usa 40% da fruta. Mas o resto também é tudo misturado e adicionado. E assim eu vejo os cristãos hoje. Cheio de coisas, cheio de adição. Não é mais integral no seu ser e vive uma vida integral diante de Deus. Mas existe o suco integral. E o suco integral, ele não tem adição de nada. Nem de água, nem de corante, nem de conservante, nem de açúcar. Ele é 100%. E isso, irmãos, nos leva a entender um pouquinho desse nosso tempo, dessa nossa era. Artificial é a característica daquilo que não é natural. Nada é feito para durar, o autodesconhecimento te leva a uma vida superficial, que gera então a artificialidade, ou seja, superficialidade e artificialidade está intrinsecamente ligado. Tudo aquilo que é superficial gera artificialidade, ou seja, não é aquilo que deve ser mesmo, de essência. Portanto, a artificialidade é o ser quem você não é. E a nossa cultura nos impulsiona a ser quem não somos. Estar na zona de conforto e nos comportar de maneira fake, ou seja, ser aquilo que nós não somos. E se nós somos aquilo que não deveríamos ser, nós somos fake. Ou construímos casamentos fake, ou temos uma família fake, e vivemos como estamos vivendo fake. Porque na verdade, tudo isso começa dentro de nós. Portanto, nesse domingo, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa expressão, o ser digno, né? Uma fé digna na era da artificialidade. E quando eu construí esse subtema, essa expressão, me veio à mente 2 textos de Paulo. Quando ele, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9 e 10, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Um homem que foi um ícone na época, marca até hoje as nossas vidas. Ele fala: cara, eu não sou digno de ser chamado cristão, mas o que eu sou por causa da graça, não por causa de mim. Esse versículo me chamou a atenção na construção dessa série. Um outro versículo que também me chamou a atenção, onde
os Hebreus vai relatar no capítulo 11, a partir do verso 38, a palavra de Deus diz assim: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que convosco fossem eles aperfeiçoados. Aqui é a conclusão do histórico dos heróis da fé. Homens que a palavra de Deus diz que esse mundo não é digno, e não é digno mesmo. Irmãos, esses dois versículos me fazem pensar numa questão que é muito séria, que eu quero colocar para vocês. Hoje você olhar para a sua vida, para a sua fé, para a sua família, você pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus digno? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua motivação? Aquilo que nem eu consigo ver, só Deus. Quais são as suas motivações? Quais são as suas melhores desculpas? Porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. Ou nós vamos viver uma fé genuína num mundo artificial, ou nós vamos ser mais um nesse mundo feito. E que não vamos cumprir o propósito pelo qual nós existimos. O propósito pelo qual nós existimos é honrar e glorificar a Deus, é ser testemunha do Deus vivo aqui nessa terra, ser agente de transformação nesse mundo. Eu preciso ser conhecido, você precisa ser conhecido como um agente de transformação. Você não pode ser igual a esse mundo. Portanto, a fé genuína em meio à artificialidade tem tudo a ver com o nosso texto base da meditação. Eu convido você a abrir em Romanos capítulo 13. Quando Paulo, ao escrever aos Romanos de maneira intencional, revela as verdades a respeito da expectativa quanto à chegada do Messias. Os romanos estavam esperando aquele que seria a raiz de Davi, aquele cara que iria fazer uma revolução na vida deles, no contexto, nas cidades. Aquele que viria como o Highlander, né? Estraçalhar tudo, acabar, estabelecer o reino e agora nós vamos procurar tudo mundo. Essa é a expectativa dos judeus naquela época. Aí quando eles percebem que o Messias, a raiz de Davi, o Salvador, vem através do filho, ele é filho de um carpinteiro. Ele chega, ele nasce em Estebaria. Ele vive no meio dos homens de maneira simples. Eles entram em crise. Não, mas como? Como assim? A gente está na expectativa do cara que vai vir mesmo imponente, aquele vai vir para arregaçar e vai acabar com toda a injustiça. E aí agora ele vem, começa a ensinar, e ele ainda confronta os filhos de Deus. Ele quer o sistema, ele confronta os dogmas. Ele fala que aquela galera está errada. Quem é esse? Eu estou elaborando esse contexto sem entender por que Paulo chega aqui no capítulo 13 e fala assim: olha, gente, é hora de acordar. Vocês estão com a expectativa errada. O Messias já veio, ele já nasceu, ele já andou, ele estabeleceu. Ele disse que ele iria, mas que ele voltaria. Vocês precisam acordar. Irmãos, quando eu leio essa passagem, esse contexto, eu me vejo hoje. Porque o povo de Deus está vivendo stand-by. Cada um vivendo a sua vida, chega já se arrastando, né, no domingo, né? Chega se arrastando, acorda 5 minutos antes, né? Chega em cima da hora, sempre amarrotado, assustado, né? Porque está chegando atrasado. Ninguém trabalha preventivo
mais, ninguém quer investir mais tempo. É sempre na última hora, sempre na correria. Tudo que nós fazemos é assim, é farol avançando, é sinal, é chegando quase em cima da hora de bater o ponto. E aí chega domingo todo dia cansado. Porque não há, principalmente no brasileiro, um trabalho preventivo, de preparação para o dia, preparação para a vida. Quebrar o meio, não, todo dia, mas vou pegar uma hora mais, vou me preparar, minha vida para chegar no lugar, sorrir para o cara lá, colocar no futebol, né? Você não é, você não é muito complexo. Você não é porque você é muito diferente. Não é você inteira, você é muito. Não pensa assim, nós temos que pensar diferente. Não, eu vou chegar meia hora antes na igreja, porque eu quero abraçar os meus irmãos, quero conversar, quero saber como é que foi a semana, quero ver a expectativa desse novo dia que está vindo, quero conversar, quero sentir, quero perguntar para o pastor, como é que nós está precisando de alguma coisa, não chega em cima da hora e sai correndo. E é assim com tudo na vida, irmãos. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque eu posso ter expectativa quanto à sua vida, mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus quer te usar para te abençoar e você não vai também. Eu posso ter expectativa e me frustrar. Eu posso me frustrar, não tem problema. Mas Deus tem algo para você e para nós que nós não estamos entendendo. Por quê? Porque nós vivemos nessa tirania da urgência. Nós vivemos esse mundo urgente, onde tudo está atropelado. E aí nós ficamos ofegantes, nós não conseguimos entender, está sempre faltando. Eu sempre queria fazer. Eu sempre gostava. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não tem prevenção, a gente não tem preparação, a gente não se prepara, a gente não tem uma vida preparada, enraizada na fé, a ponto de não vai melhorar. Porque a primeira coisa que eu decidi, eu já me preparei diante de meu Deus. Irmãos, a perspectiva é diferente. E eu vou ser bem sincero, não importa para mim se você está gostando ou não do que você está ouvindo. O que importa é o que Deus tem para nos ensinar. E essa fé genuína em meio à artificialidade é o que Paulo confronta os romanos. Vocês estão dizendo que queriam vir o super-herói, que salvaria tudo, que ele seria o cara. Vocês achavam que ele inauguraria um novo tempo, um novo reino, Shalom, segundo os judeus, né? O tempo que tudo acabaria, que o reino seria estabelecido, o reino de paz. Os judeus achavam, irmãos, que viriam dessa forma, que Jesus viria, que o filho de Davi, o filho de Deus, viria com poder e estabeleceria um novo período, e todas as nações se renderiam a Israel. E Jesus até ecoou as mesmas palavras de João Batista, quando ele diz: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou. Mas não foi assim. Não foi assim, irmãos. E aí, na teologia sistemática, se usa o termo do já e do ainda não. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que já estamos perdoados, nossos pecados, todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Mas ainda não chegou o reino de paz, que nós vamos desfrutar da eternidade. A palavra de Deus diz que o diabo já está derrotado, e ele já está mesmo, mas ainda ele está como leão ao nosso redor. Não existe o já e o ainda não. A palavra de Deus diz que Jesus já venceu a morte, mas ainda nós seremos ressuscitados com Cristo. Ainda não fomos. Diz que morreremos, passaremos fisicamente pela morte, mas viveremos eternamente, já ou ainda não. E Jesus começa a ensinar isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos.
E Paulo relembra disso no contexto dessa carta, no capítulo 13, para mostrar para esses homens que essa tensão do já e do ainda não estabeleceria um novo tempo. E isso explica a tensão que existe no meu coração e no seu coração. Porque nós já queremos as coisas da eternidade aqui na terra. Mas ainda não é assim. Nós queremos viver uma santidade plena, como se fosse lá na eternidade, que eu não preciso me sacrificar. Mas não é assim ainda. Você precisa ter uma vida sacrificial e ainda não. Ainda não chegou o tempo. É isso que Paulo quer colocar na cabeça dos romanos. Vocês querem viver um evangelho fácil. Mas aqui no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, porque Cristo, o Filho de Deus, está conosco. Paulo relembra a eles disso. E aí nós entendemos por que então Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 13, verso 11, ele diz essa expressão: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Vocês entendem, irmãos, por que Paulo escreve isso agora, entendendo o contexto? Porque ele vivia no meio dos cristãos de Roma e o pessoal estava anestesiado, como hoje. Todo mundo já queria tudo, queria bênção, queria carro novo, casa nova, tudo novo, mas não queria viver o evangelho. Veja bem, nós não importamos dessas coisas. O problema é que nós só queremos essas coisas. Quem aqui quer abrir mão de alguma coisa que tem para oferecer ao próximo? Isso deveria estar pulsando, deveria ser latente no coração dos cristãos. Isso é amor de verdade ao próximo. Eu estava ontem num curso lá em São João Apóstolo com a Dani, e a professora que estava dando um módulo sobre desastres, luto, como cuidar de famílias em meio ao caos, ela estava dizendo que lá na região serrana do Rio, naqueles desastres que teve, as pessoas perderam tudo dentro da casa, ela em meio à dor, em meio à perda, do lado de um homem que perdeu a família inteira que o Rio levou, o cara estava molhado, sentado, ia chegando água, ia chegando roupa, e tudo da pior qualidade. Ela falou: eu quando quero oferecer alguma coisa a alguém, eu vou lá e compro e dou. Eu não despejo o que não serve para mim, eu dou o que eu posso dar de melhor para as pessoas. Isso é excelência. Isso é cristianismo. Não, eu vou fazer uma faxina no meu armário, eu vou levar lá para o brechó, eu vou dar lá. Não serve para mim, não serve para mim. Irmãos, isso não é excelência. Isso não é vida, isso não é tipo de cristão. Não, vai ter um negocinho lá. Na minha casa eu como presunto sardinha, mas aí eu vou levar um presuntado de terceira lá para a pessoa comer. Irmãos, as pessoas pensam assim. As pessoas pensam assim. Eu lembro que o pastor era uma igreja lá no Mato Grosso, e uma vez a gente estava fazendo uma reforma, ia colocar os vasos sanitários, e aí foi a discussão, eles compravam um vaso de 20, de 30 ou de 40. Não, compra de 20, é a igreja mesmo, só vai sentar lá, só comer, não sei o quê. Mas compra um papel higiênico de 1, de 2 ou de 3 reais. Compra um papel higiênico de 1. Pode ser aquele lixa mesmo, que arranca tudo, né? Não tem problema. A visão. Aí eu perguntei assim, meus irmãos: não, vocês não querem isso, cara? Eles ficam em silêncio, né? Na casa de Deus, vocês querem colocar o melhor. E na casa de vocês querem preparar o melhor. Na casa de Deus eu dou o que sobra quando dou. E na minha casa eu faço compra adquiro melhor. Para os meus filhos eu proporciono o melhor. Na casa de Deus, dos outros eu vou se assombrar como quiser. Esse é o pensamento desse mundo, desse tempo. E Paulo chega aqui e fala: é hora de despertar. Chega, gente, até quando? Vocês vão ficar nessa ilusão de que ele vai vir, sendo que ele já veio, já estabeleceu, e agora o bastão está na mão de vocês. Até quando? E aí, queridos, o ponto de Paulo aqui é a perspectiva
de que há uma necessidade desses cristãos despertarem do sono, viverem vigilância diante do Senhor. O alvo aqui de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, é fazer com que a consciência desses crentes que congregam em Roma seja revitalizada a fim deles desfrutarem o melhor dessa vida. Portanto, quando Paulo ele vai incentivar os cristãos a buscar viver uma fé genuína em meio à artificialidade, Paulo diz da importância da fé autêntica, acordando essa igreja da letargia espiritual para desfrutar uma vida digna. Sabe o que é letargia espiritual? Letargia é quando você pega aquela pessoa que você vai ela assim. Aí você dá soro, ela fica assim. Você dá um choque, ela pula, mas ela não se mexe. Paulo, ele identifica a igreja de Roma assim. Eu falo, eu prego, eu ensino e vocês continuam inertes. Paulo convida você e a mim, irmãos, nessa noite, a viver um novo tempo. Por isso que, no contexto maior, no capítulo 12, ele vai gerar orientações práticas, dizendo que o amor está acima de tudo. E no capítulo 13, ele vai trabalhar da importância desses crentes de Roma obedecer às autoridades. E aí ele diz, olha, então é chegado a hora. Vocês vivam, se submetam, né? Honra a quem é digno de honra, né? Dê a César o que é César realmente, e vivam o cristianismo e acordem. Vamos lá, vamos viver o Evangelho. E aí, queridos, interessante pensar, usando o texto da semana passada, olha só, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. É necessário falar essa informação. Nós partimos daqui. Paulo relembra eles, olha, vocês acham que vocês são dignos? Não há ninguém. Todos os pecadores, todos nascem em pecado, precisam ser regenerados, precisam passar por um processo de salvação, capítulo 4. Salvados, salvos, regenerados, agora sim, transformação da mente, renovação, vida de santidade. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que vida de santidade. É deixar as coisas que nos interessam, que nos fascinam, para viver a vida com os pés no chão e buscar a Deus e viver com integridade. Tomando suco. Ou nós somos íntegros e vivemos uma fé verdadeira, ou não somos. Ou nós vamos viver o cristianismo, ou não vamos. E por isso, em primeiro lugar, ainda há tempo de viver com relevância, acordando em primeiro lugar da letargia espiritual. Romanos no capítulo 13, eu quero ler com vocês, irmãos, do verso 11 ao 14, vamos fazer as divisões naturais do texto aqui. A palavra de Deus diz assim: fazei isso compreendendo o tempo, que já chegou a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada, o dia se aproxima, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, bebedeiras, moralidade sexual, depravação, nem discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Queridos, esse texto é muito forte e nós temos que partir daqui. Tudo isso acontece porque existe algo que aconteceu lá atrás que nos ensinou para viver dessa forma. Na verdade, o apóstolo Paulo faz um raio-x de como é a igreja de Macedônia. Irmãos, ele está escrevendo isso aqui para os cristãos, não é? Fala, vocês estão vivendo dessa forma, é necessário vocês acordarem. É necessário vocês acordarem, vocês estão letárgicos, vocês estão com inanição, vocês não se mexem, vocês não respondem. É a mesma coisa quando você pega o seu filho e briga com ele por alguma atitude errada e ele não reage. E você quer que ele fale, você quer que ele reaja, ele não reage. E você chacoalha, você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele fica assim, porque ele não quer fazer, ele não quer
crescer? Vai crescer. Paulo é a mesma dinâmica. Ainda há tempo de viver uma vida com relevância, mas lembre-se lá de trás, para vocês então entenderem o que eu estou dizendo aqui agora. Ou seja, queridos, em primeiro lugar, acordar da letargia é compreender que Paulo, ele repreende aqui a indiferença. Vocês estão aqui, vocês costumam a Deus, vocês são legais, vocês estão como o povo de vocês são indiferentes, tanto faz. Tanto faz. Eu sou a igreja de Roma, legal. Tanto faz, igreja de Roma, não importa a minha vida lá fora, não é ali. Essa indiferença que Paulo vai trabalhar aqui nos cristãos de Roma, quanto à vida e quanto ao evangelho. Aí, irmãos, desculpa falar, vou ser bem sincero, esse negócio de igreja missional, de vida missional, causou um mal no Brasil. Porque não é diferente do que sempre aconteceu, mas veio um título novo. Então agora eu sou missional. Eu não faço missão, mas eu sou missional. Eu não faço nada na igreja, mas eu estou numa igreja missional. Eu penso missional, eu vejo vídeos do Tim Keller, eu gosto do Ricardo Agreste, eu vejo o Ricardo Costa, eu vou para congresso, eu baixo música missional, eu vou até embaladinho, gosto de missional assim, eu sou missional, mas a vida continua mesmo. Fez um mal no Brasil, fez um mal. Se despertou um lado da missão, fez um mal, porque é muito fácil, é status falar que é missional. Como há 20 anos atrás era legal falar que era presbiteriano, no meio de um monte de denominação esquisita. Não, mas eu sou pastor presbiteriano. Hoje, se você pode ser presbiteriano, você está organizado. Eu estou falando claramente, irmãos, porque aqui a gente tem que falar, como diz o pastor Jeremias, né? A vida como ela é, aberta. É isso aí que acontece, as pessoas pensam assim. Hoje em dia, para mim, não ser pastor, não tem nada a ver com status, mas com vida. Eu não preciso falar que eu sou para ser reconhecido como, eu preciso viver. Então, o apóstolo Paulo, ele vai tratar dessa indiferença, e ele deixa claro que se envolver com coisas, como ele vai tratar daqui para frente, deixando as coisas de Deus de lado, é como enterrar um tesouro precioso, né? É como deixar que o mundo caminhe dentro de você sem você ser relevante no mundo. A verdade é essa. Então, há necessidade de sair da letargia espiritual e se engajar verdadeiramente numa vida com relevância. Ele usa os dois primeiros versos, verso 11, quando ele diz assim: compreendendo o tempo, que já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Salvação mais perto denota o que? Processo, irmãos. Nós fomos redimidos, mas ainda não fomos ainda restaurados por completo na eternidade. Nós estamos vivendo o processo. Esse processo é conhecido como vida de santificação. Quando Paulo diz, você fala agora, vocês estão vivendo um processo. Ou seja, vocês precisam buscar mais, vocês precisam crescer, vocês precisam deixar de lado aquilo que afasta vocês da presença do Deus vivo. E aí é legal a gente pensar esse termo do que quando cremos no princípio, ou seja, se Paulo falou isso lá atrás, já se passou 2000 anos, está mais perto ainda. Jesus está voltando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. O certo é que ele está mais perto. E isso me leva a entender que a justificação nos livra da culpa do pecado. Olha que legal isso, irmãos. A justificação nos livra da culpa do pecado. A salvação nos livra do domínio do pecado, ou seja, o pecado já não nos domina mais. A justificação da culpa, a salvação do domínio do pecado em nós, e a santificação é esse processo então de eu deixar de lado aquilo que não é da vontade de Deus e me nutrir daquilo que é realmente a vontade de Deus.
Isso, irmãos, é precioso para que a gente compreenda. Paulo estava dizendo por vossa manifestação, não é difícil pegar nas epístolas de Paulo, principalmente nos romanos aqui, porque é algo muito teológico, muito profundo. São expressões que denotam muita coisa. É como se olha, acordem dessa letargia, porque vocês já se livraram da culpa, porque foram justificados. Agora vocês foram salvos em termos de domínio, e agora vivam em santidade, deixando as coisas que não agradam, para viver verdadeiramente o Evangelho. Porque é isso que Deus quer de vocês. Essa é a primeira vertente dessa expressão. Segundo, verso 12: vai alto a noite e vem chegando o dia. Noite, irmãos, é o tempo desse mundo. É onde tudo acontece de errado. Vamos lá para o escuro. Vamos fazer tudo que ninguém vai ver. Vamos esperar cair a noite, porque aí a gente consegue executar uma maracutaia aqui, fazer uma... Paulo está querendo dizer que é nesse mundo de trevas, de densidade do mal, onde tudo acontece, que as pessoas devem se libertar. Vem chegando o dia. O sol desse mundo, a luz desse mundo está chegando. Ou seja, vivam no processo de santificação. Deixem as obras da carne. Vivam a luz. O dia está chegando, a luz brilha, e quando a luz brilha, dissipa as trevas. Ou seja, a salvação ainda é incompleta. E é necessário nós estarmos alertas e vivemos esse processo. Portanto, queridos, quando Paulo escreve esses versos, esses 2 primeiros versos, Paulo, ele quer nos lembrar desses 2 motivos para nós nos despertarmos do sono. A salvação está próxima e vai à alta noite e vem chegando o dia. E aí, queridos, como é perigoso, né? Como as pessoas andando para que os nossos filhos cresçam no mundo. Eles não entram nesse processo de verdade. Eles não adormeçam no fundo de Deus. Mas é só para eles. Eles veem eu e a minha esposa, a um deles, vivendo comigo. Se os meus filhos não me verem vindo à igreja, eles não. Se meus filhos não me verem falando a verdade com a vizinha, eles não vão querer falar de verdade. Se os meus filhos não tiverem noção de vida e comportamento que olha para nós, eles não vão ser isso. Aí depois vão dizer, mas eu ensinei, né? Curso de coisa, né? Começa a dizer, ensina o teu filho no caminho que ele tem dado. Mas sabe o que acontece? A tirania desse mundo, não faz o que ele quiser. Você faz o que você quiser, só que as suas atitudes já vão se desdobrando na sua descendência, pelo seu comportamento. Quantas vezes eu já conversei com a Dani sobre separação? Muito mais. E ela vice-versa comigo. Quantas vezes conversamos? Discussão, briga. Mas sabe o que nos mantém juntos, irmãos? É o compromisso que nós assumimos diante de Deus, até que a morte se cumpra. Quando nós paramos de falar o que a gente sente, o que a gente pensa, para pensar nisso que nós assumimos diante de Deus, acabou. E bota da vontade de Deus que parece, não. É morrer para mim mesmo. É morrer para mim mesmo. É transformador isso. Estou transformador. Eu trabalhei muito tempo na Afropal. Olha só, irmãos, é a morte do eu, é a nossa morte. Porque por enquanto nós não morremos, irmãos, nós podemos estar assim, ó, dormindo. Agora fica lá na sua casa dormindo o tempo inteiro, com filho, com marido, com esposa, fica lá dormindo. Eles vão te chacoalhar, vão te levar para um médico se você não reagir. Porque é vida, irmãos, ou nós vivemos ou não vivemos. Na vida espiritual é da mesma forma. Paulo quer trabalhar isso neles. Olha, vocês estão dormindo, vocês continuam vivendo a vida de pecado, só fazem o que quer, estão longe de Deus, não fazem a vontade do Pai.
Ou seja, vocês estão desprezando tudo que o Filho fez por amor a vocês. Isso é digno. Irmãos, isso me faz pensar, quando eu não quero fazer uma coisa, ou quando eu quero muito fazer, eu penso, poxa, Jesus, é digno. Não, eu vou fazer o que eu quero, é digno. Mas vamos terminar falando sobre temor a Deus. O que é temor a Deus? E hoje passa de longe isso livro. Porque temer a Deus é pensar nas coisas de Deus, em vez de fazer a nossa própria vontade, fazer a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Mas em segundo lugar, ainda há tempo de viver uma vida com relevância, vivendo com dignidade. E Paulo, no final do verso 12, acompanhe comigo, ele diz assim: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos-nos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz, das armas da luz. Vivamos de modo decente, verso 13, como quem vive de dia. Ou seja, Paulo desvenda os olhos dos romanos e escancara. Aí sim, vocês não entenderam até agora? Então agora vocês vão entender. Agora eu vou falar do que vocês estão vivendo. Agora eu vou ser usado por Deus para dizer que vocês estão dormindo e estão detrás, sabe por quê? Porque vocês só vivem como vocês querem, que vocês vivem, que vocês fazem a sua vida. Paulo vai rasgar, por isso que ele não era bem querido, né? Porque amigo que é amigo fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Mas igreja e pastor, não, pastor, fala só sobre isso aqui, o amor de Deus, você é bem-vindo, graça, vida, vamos sentar aqui no conselho, os irmãos também, ficar todos os seus filhos, né? É assim, as pessoas querem isso. E aí, olha só que engraçado, queridos, Paulo vem e diz o seguinte: deixemos-nos de lado as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz, como quem age à luz do dia, não em que? Olha só, orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, 6 problemas claros e profundos. E todas as vezes que nós nos chafurdamos nisso, nós estamos muito mordidos. Interessante pensar nisso, porque Paulo ele vai fazer esse contraste. Na verdade, ele faz 3 contrastes. E é isso que eu quero mostrar aqui para todos nós. Esses contrastes para viver e discernir o tempo e viver com dignidade, o primeiro deles é trevas e luz. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar que as atitudes vergonhosas, indecentes, imorais, condenáveis, indignas, não devem ocupar o caminho do cristão. Que atitudes são essas? Orgias, bebedeiras. Veja só, ele não é contra o relacionamento sexual. Ele é contra a devassidão. Porque num casamento, você desfruta disso. Com amor, com graça, com excelência. Agora a vida de face é livre, eu faço o que eu quiser, o que eu quiser, quando eu quiser. E assim eu Paulo não fala que é pecado, né? Paulo ele fala de bebedeira. Interessante, não é? A gente tem problema com isso até hoje. Falta de moderação do inimigo, os cristãos extremos, fazendo tudo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Acordem, vivam de maneira digna. Orgias, bebedice, a primeira contraste aqui entre luz e trevas. Aí se você pensar, irmãos, aonde as pessoas vivem a bebedeira? Claro que nós vivemos dizer também, mas a maior parte da bebedeira acontece de noite. As orgias acontecem aonde? Lugares próprios, se possível de madrugada. Trevas e luz, dia e noite. Interessante isso. E Paulo vai escancarar e vai falar: olha, é isso aqui, é isso que vocês estão vivendo. E essas obras são vergonhosas, são indecentes, são condenáveis, não são dignas de um cristão. Paulo diz: olha, pare,
de fazer o que é errado. Em vez disso, revista-se da armadura da luz. Revista com as coisas do Senhor. Segundo contraste, irmãos, decência e promiscuidade. Ou seja, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade, depravação, desavença, inveja. Ou seja, a degradação, irmãos, da sociedade e a falta de bons costumes e imoralidade é a característica desse tempo. E vocês não devem viver como essas pessoas vivem. Não devem viver como essas pessoas vivem. Irmãos, existe uma festa, de política, de mulher, fazendo as necessidades biológicas na rua, no jornal, né? Beijando na frente. Irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos por causa de uma ordem ideológica. Não é por causa da humanidade de fazer o bem. É de fazer o que quer que eu quero que faça. E quem não faz o que eu faço um pouquinho, eu excluo, né? Mas não é amigo. Estou de maldade, é assim. Agora, irmãos, isso é maturidade? Isso é grau de maturidade. Irmãos, vamos ser sinceros. Brigar com família, brigar com amigos, romper com irmãos por causa de política. Isso é maduro? Isso é sinal de fé madura? Que Deus tenha misericórdia. Já era para estar à frente disso. Já era para descartar isso. Brigar com amigo, com famílias, com irmãos, por causa de futebol. É isso, gente. A gente tem que investir no nosso tempo com coisas que são relevantes. Irmão, você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas em mídia discutindo política. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. Ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, vendo piada no WhatsApp. O que é isso, gente? Aonde que nós vamos parar? Aí domingo eu visto a roupa de santo e vou à igreja. Adorar quem? Eu vou adorar a mim mesmo. Eu vou fazer uma imagem em mim para pôr no altar. Porque eu devo adorar a mim. Não ao Deus, que não tem nada a ver com isso. E aí Paulo vai falar, olha só. Atos que revelam as nossas motivações. Irmãos, pode falar o que for, pode dar seus melhores. Os seus atos revelam a sua motivação. Os seos atos revelam o intuito do teu coração. Não quero conversar, não quero perdoar. Os seus atos revelam a intenção do seu coração. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. A verdade é essa. Não tem para onde correr. Olha o que o texto diz aqui. Não em imoralidade sexual e depravação. Não em discórdias e invejas. Irmão, discórdia. Não, pastor, eu nasci assim. Eu combinei, eu causo discórdia. Eu sou assim mesmo, acabou. Eu gosto de ser assim. Falou comigo, escreveu no meu, eu gosto meu. Irmão, isso não é assim. Está longe. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar. E aonde não tem amor, discórdia. Pastor, eu não vou ficar fazendo eu já estou em uma outra fase, eu estou assim mesmo. Nós estamos ensinando, falando, você vai continuar essa mediunidade de vida, com bem com outros, gritando por causa de nada, quer viver na bebedeira, na depravação, fica se lasca, mas aí eu tenho o amor de Deus para esperar com a paz, com a vazia, com a sua, para juntar os seus pratos. Vamos aprender, vamos amar. Eu falei para você, não faça isso, não, você tem que fazer. Ah, é verdade, né? Vou juntar, pega aqui o supermundo. Tem supermundo lá e volta. Pega aqui o supermundo, vou juntar com ele. A bolinha, aquela mão, não vai colar aqui. Vou colar. E aí, irmãos, o terceiro contraste que Paulo faz tem tudo a ver com isso. Mais de Cristo e menos da carne. Mais de Deus e menos de mim mesmo da minha vontade. Qual que é a vontade da minha carne? Não, a vontade da minha carne é cair.
Na vontade da minha carne é brincar, até arrebentar. Não. É mais do que isso. Irmão, eu tô com uma vontade de brigar com você, mas deixa eu te dar um abraço, vem cá. Você já viu alguém fazer isso? A pessoa já chega arrebentando, socando, batendo, falando, vomitando todos os monstros. Vomitando, os monstros vão sair. Né? Não vem cá, eu tenho uma coisa para falar, uma coisa para te falar. O importante está com você. Isso é evangelho. A sabedoria está em investir mais tempo no que se constrói e menos tempo no que destrói. Mais tempo vivendo uma espiritualidade sadia e menos tempo para nós mesmos. Eu quero terminar, irmãos, projetando algo que é extremamente importante. Eu gosto muito desse versículo, eu gosto muito dessa foto, porque é a ideia do esforço mesmo, de diminuir. Eu preciso me diminuir. Eu preciso me diminuir. Eu preciso me esmagar. Porque no final das contas, a gente não está querendo isso. A gente sabe quem é o nosso juiz. Eu não preciso cuidar da minha reputação. Eu tenho que cuidar da minha vida. Da minha reputação com Deus. Ele cuida melhor do que eu preciso cuidar do que eu faço, do que eu vivo. E Deus cuidará da minha reputação, a verdade é essa. E aí, irmão, se necessário for, Deus vai ter que fazer. Ele vai cuidar do básico, ele vai mudar. E quem entende isso, é Deus. Quem entende isso, entende a importância de Deus em se fazer. Nós não somos prontos. Nós não somos perfeitos. Não, eu também não sou. Deus não está são ruins. E já dando com essa coisa, e eu, como a minha esposa, tenho partilhado a todos os dias para fazer ela, daquela manutenção da gente Cristo. E é uma luta diária, mas minha pessoal e minha família. E não é fácil. Tem dias que eu não tenho força, porque eu estou deitado, porque eu sou pecador. Tem dias que eu tenho que falar com meu filho. Meu filho, peraí. Eu vou falar. Meu papai é comunista. E eles têm que ver que eu estou fazendo isso. Eles já viram que eu faço. Eles falam que eles têm que fazer isso. Eu quero terminar usando uma figura que eu aprendi semana retrasada, que é o exemplo do farol e do radar. Interessante essa questão do trânsito, da direção, porque quando eu penso em temer a Deus, eu projeto a minha vida na direção. Eu tenho vontade de avançar sinais, eu tenho vontade de cruzar carros, eu tenho vontade de passar por cima. Mas chega algum cruzamento que eu tenho que parar porque existe um farol. E se der amarelo, a minha vontade é avançar, não é parar. A lei de trânsito fala que quando der amarelo, eu tenho que parar. A minha vontade é não só avançar, como se alguém parar na frente eu brigar. Ah, tartaruga! Essa é a minha vontade. E a alusão aqui ao temor a Deus tem tudo a ver, irmãos, com o farol e o radar. Por que existe o radar? Para controlar o quê? A velocidade. Por que existe o farol? Para controlar os caminhos. Temer a Deus, irmãos, é entender que existe um Deus que me regula, que eu devo vida, adoração, obediência. E que em todos os cruzamentos da minha vida, e na velocidade do meu andar, eu preciso prestar contas a Ele. Voltando para o farol do radar. O que acontece se eu passar numa velocidade acima de 60 por hora, se a velocidade do radar fosse assim? O que acontece, irmãos? Eu tomo uma multa. Por que eu não passo? Porque eu tenho uma. A
poço, então eu não avanço. Por que eu não avanço no sinal vermelho e cruzo? Porque senão vai vir um guarda na esquina, então eu tenho a batida, o prejuízo, ou tenho uma multa e não avanço. Temer a Deus é isso. É entender que existe um Deus que devemos prestar contas, que estabeleceu princípios de vida para que nós, filhos amados, andemos com dignidade de vida, que tenhamos vida. Temer a Deus é não ultrapassar mesmo que eu queira. Temer a Deus é não fazer mesmo que eu queira. Temer a Deus é não andar em bebedeira mesmo que eu queira, não entrar em orgias mesmo que eu queira, não trair a minha esposa mesmo que eu queira. Temer a Deus é deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos pecadores e miseráveis. E nós queremos fazer sempre, filhos. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço todos os dias. Mas espera aí, pastor. Esse aí é o meu retrato. O Senhor me perdoa? Tem misericórdia de mim? Me ajude. Claro, meu irmão. Deus te abençoe, te perdoa. Ah, mas eu não vou abrir mão do que eu gosto. Eu vou continuar com o meu Face, eu vou continuar com o meu Insta, com as minhas 3 horas diárias investindo nisso. Eu vou para o Netflix ver minhas séries, no lugar de buscar ter comunhão, orar, ouvir uma meditação. Quer regular? Quer regular como é que está a sua mídia? Receba um vídeo de uma pregação e receba várias piadas. Qual que você vai ver? Se você é como eu sou, passou de 3 minutos, eu nem abro. Passou de 3 minutos, não, mas fez a vida. Aprofundar mais um pouquinho. Qual foi a última vez que você saiu daqui domingo e foi lá no YouTube, no nosso canal, e reviu uma mensagem que falou sobre oração? E ficou lá 40, 50 minutos ouvindo uma mensagem? Não. Eu quero ver o Leão Lobo, pastor. Acho que falta de momento. É isso que nutre o coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos escravos da nossa vontade, da nossa paixão, do nosso pensamento, que a Bíblia chama de concupiscência, né? A palavra esquisita, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida. Sabe o que é concupiscência? É o desejo descontrolado de fazer alguma coisa. Não, mas eu não sou assim. Olha que eu sei agora, deixa eu fazer muitas vezes. Não, irmão, não dá para dormir. Desejo, vontade, é isso. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Queridos, se a sua vida tem sido assim, confesso que você está muito próximo de viver uma vida feliz. Ainda há tempo. Esse é o caidal de Deus, é o tempo da ação de Deus sobrenatural na tua vida. Deus quer te transformar, Deus quer te transformar, Deus quer fazer em nós um tempo de Deus. Estou terminando o 2º ano de trabalho. Eu estou há 2 anos falando sobre isso. Deus está nos alocando, Deus está nos dando oportunidades. Ele te ama, Ele conhece você de dentro para fora. Eu quero terminar com essa frase. Deus conhece você de dentro para fora. Ele conhece você de fora para dentro. Deus conhece você e te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer que você permaneça do jeito que você está. Vou voltar. Ele te conhece de dentro para fora, eu conheço você de fora para dentro. Ele te ama tanto e te aceita do jeito que você é. Mas Ele te ama de uma maneira inacreditável que Ele não quer que você permaneça onde você está. E você merece. Esse é o meu desejo para você e para a nossa igreja, para o Evangelho no nosso país e no mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver dessa maneira.
Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, o desafio é esse, Pai, não tem mais nem muito o que falar diante da Tua presença. Nós queremos pedir perdão pela nossa letargia. Pai, porque eu também sou letárgico em alguns aspectos. Tenha misericórdia de mim. Eu também sou promíscuo em alguns aspectos. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus irmãos que o Senhor confiou a mim como líder desse rebanho. Tenha misericórdia da nossa igreja, Pai. Pai, tantas coisas se aproximam, coisas bonitas aos nossos olhos estão acontecendo ou estão prestes a acontecer. Nós não temos força em nós mesmos. Nos ajude. Nos perdoe, Pai. Passamos essa semana uma semana de reflexão profunda e de mudança de atitude. Queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da renovação da nossa mente que gera, Senhor, atitudes novas. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. É o nosso clamor nessa manhã. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que o grande amor de Deus, irmãos, a graça bendita de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, que age em nós, por nós e através de nós, que Ele nos refaça. Que essa graça bendita e trina esteja sobre nós desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço meu irmão que está ao seu lado. Diga para ele, ó, temos muito a fazer. Pode dizer para o seu irmão aí, temos muito a fazer. Até domingo que vem.